Não, claro que não. Rapaz, ele não vem aqui porque ele não é chamado. Hã? Qual rede você pegou? Cetelnet? Cetelnet, Lutero 1517. Rapaz, com essa senha aí, demônio vem não, velho. Lutero 1517, deu certo? Pior que é isso, que se vier, se converte. Essa foi boa. Ok, queridos, Romanos 15 diz o seguinte: a imitação de Cristo, a simpatia e o altruísmo. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajaram caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança os encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Muito bem. O Romanos capítulo 15, ele começa com essa temática, ajudando o irmão mais fraco. Estamos chegando ao fim da carta de Paulo aos Romanos. Em nossa jornada por esta carta, descobrimos algumas verdades importantes para a igreja. Aprendemos que temos o dever maior de amar uns aos outros, mesmo quando isso conflita com a nossa liberdade em Cristo. Preste atenção nessa palavra, liberdade. A liberdade, ela é uma bênção, mas para um pecador, ela tem um preço. Preste atenção. A liberdade, que é o que todo mundo quer, e o que todo mundo precisa, e que foi uma das primeiras coisas que Deus deu ao homem quando criou o ser humano, liberdade. Só que a liberdade, ela, para um pecador, mesmo que sejamos cristãos, a liberdade ela tem um preço. Qual? Veja bem, se você é obrigado por uma coisa ou algo a fazer algo, você é obrigado, você vai fazer aquilo, mesmo que você não queira. Eu não estou afim de ir para a escola. Não, eu não estou afim de ir para o trabalho, mas eu tenho que ir. Eu não estou afim de ir naquele evento, mas eu tenho que ir. Eu não queria ir naquele lugar, mas eu tenho que ir. Você vai. Você não tem escolha. Você vai. E quando a gente vai no lugar que a gente gosta, isso não é liberdade, é prazer. Ninguém é obrigado a fazer o que gosta. Por exemplo, o Reginaldo gosta de pescar. Ele dá uma exageradinha aqui, diz que pegou carpa de 10,5 kg. Depois ele fica mostrando foto de... É foto, né? Foto, tem muito material perfeito hoje, de plástico, né? Então foto já viu. Hoje tem inteligência artificial.
Então, por exemplo, o Regis gosta de pescar. Quando ele vai pescar, ele não vai com o coração apertado, ele não vai... isso não é liberdade. O conceito de liberdade, ela às vezes não é bem entendido. Porque a liberdade só funciona com excelência no seu sentido quando você vai fazer uma coisa que talvez você não queira fazer. Porque se você fizer uma coisa que você gosta de fazer, isso não é liberdade, isso é prazer. Se você fizer uma coisa que você não tem que fazer, mas você é obrigado a fazer, isso é escravidão. Essa é a questão da liberdade. Como que eu vou administrar a liberdade em si quando tem uma coisa que eu não quero fazer? Então, a liberdade funciona em que sentido? Na voluntariedade de aceitar ou rejeitar. Aqui está o problema. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele fala que nós devemos amar uns aos outros e cuidar dos que são fracos da fé. Aí você fala bem assim, puxa vida, mas qual é o que eu tenho a ver se o sujeito lá, se aquele irmão, ele acha que não deve comer carne? Eu sei, Deus sabe, Jesus sabe e muita gente sabe que comer carne não é problema nenhum. Mas, para o Romualdo é problema. Então, eu vou abrir mão de uma coisa que eu gosto, de uma coisa que eu sei que não tem nenhum problema. Eu vou abrir mão disso só para não ofender a consciência dele? Aí vem a luta da liberdade. Os irmãos estão entendendo a minha exposição? Então, a liberdade todo mundo quer. Mas por que todo mundo quer? Porque a maioria de nós quer ter a liberdade para não fazer uma coisa. Exatamente, tem coisas que eu tenho que rejeitar, já que eu tenho uma livre escolha nisso, então eu não quero. Mas quando a gente rejeita uma coisa que você não quer, mas não tem nenhuma repercussão ali na frente, tudo bem. Mas quando a gente rejeita uma coisa que era necessário ter que fazer, é complicado. Como essa questão que o apóstolo está dizendo. Então, quando ele diz, aprendemos que temos o dever maior de amar uns aos outros, mesmo quando isso conflita com a nossa liberdade em Cristo. Agora a questão é, liberdade. Cristo nos libertou e nos libertou para. Aqui está a importância do nosso ego estar cheio de Deus. Eu falei isso lá na igreja do Giovanni. O ego é a força motriz do ser humano. A liberdade trabalha no ego. Porque o que está livre no ser humano? O ego. É o ego que está livre. Quando fala bem assim, Cristo promove liberdade para o ser humano. É no ego. Então o meu ego, ele é livre para tomar decisões, mas como eu sou um discípulo de Cristo, um filho de Deus, um seguidor do Cristo, a minha vontade e a minha liberdade é sempre uma liberdade para agradá-lo. Aqui está a preciosidade da liberdade e está o contraste sobre quem de fato eu sou e o que de fato eu quero. Então, fazer aquilo que eu gosto não é usar da liberdade, é simplesmente usar do seu prazer. Fazer aquilo que você não gosta e faz não é liberdade, é escravidão, você tem que fazer. A gente é escravo de compromisso, a gente é escravo de agenda, a gente é escravo de trabalho, a gente é escravo do ponto, na fábrica, no comércio, onde a gente trabalha. Mas a plenitude da liberdade é exatamente ter a liberdade de escolher fazer uma coisa que mesmo que você não queira fazer. Esse sentido entra a obediência. O que é obediência? Obediência
é fazer o que eu não quero, mas quem me ordenou é alvo do meu amor. Pode dizer que você é mais ou menos aquela que a justiça fala da liberdade assistida? É. Liberdade assistida. Então veja, existe uma diferença substancial entre obedecer e cumprir uma ordem. Qual é a diferença? Aqui não envolve amor. Eu tenho que cumprir. Esse foi um problema de Moisés, quando ele passou os mandamentos. O quê? Obediência, fazer o que eu não quero, mas quem me ordenar... Quem me ordenou é alvo do meu amor. Vou escrever que se tivesse bonito. Ah, escreve porque isso aqui se eu não tivesse escrito eu já tinha esquecido. Se tivesse bonita a letra, a gente só tirava foto. Então vamos ali. Por exemplo, a gente para no sinal vermelho, nós não paramos? Quando a gente para no sinal vermelho, nós estamos cumprindo a lei. Agora, ninguém ama parar no sinal vermelho. Quem é que gosta de pagar IPVA? Só o Calixto. O Calixto, ele, se puder, ele paga duplicado. A gente cumpre a lei. Então, cumprir a lei não envolve amor, envolve apenas cumprir a lei. O problema de Moisés foi esse. Cumprir a lei. Mas a obediência? A obediência é diferente, porque a obediência envolve amor. Por exemplo, vou dar um exemplo prático do dia a dia. A mãe chega para o filho e fala assim, ou filha, fala, lava a louça, tem muita louça e eu preciso de ajuda. Qual filho adolescente gosta de lavar louça? Só o Marcos quando era criança, adolescente, o Marcos gostava. Então vamos pegar o Marcos. Outra glória, Marcos Nascimento na cabeça. Pelo menos Ainda bem. não é um vaneirão. Ô Suzy, ainda bem que não é um vaneirão aí, um forró aí. Vamos pegar o Marcos, você trabalhou na roça, né, Marcos? Tem meus 15 anos e meio. Tá, ok, ótima idade. Então o pai falou assim, Marcos, eu preciso que você limpe aquele eito lá de mandioca. Puxa, você não gosta de fazer aquilo. Você não gosta de fazer aquilo. Não. Mas quem foi que deu a ordem? E você, qual é a relação dele? Eu amo meu pai. Então você fala assim, você fala dentro de você, eu não quero fazer, mas o pai mandou, eu vou obedecer. E no ato de fazer aquilo que você não gosta e não quer, o ato de você fazer, no final promove prazer. Porque você sabe que você está agradando quem ama você. Isso é obediência. A obediência envolve amor. Cumprir ordem não. Então a liberdade, ela entra aqui, ó. Como um pálido exemplo. O Pedro estava desanimado porque acabou de passar a noite toda, não pescou nada. Aí Jesus então fala para ele pescar, ele fala, eu pesquei exatamente ali onde você está falando, mas como é você que está falando, eu vou fazer. Então, quando a Bíblia fala que a gente precisa obedecer, por tabela, a Bíblia está falando, se você obedecer, você está nesse ato de obediência, você está dizendo para mim, eu amo você. A liberdade entra exatamente nesse conceito. Então, você é tentado a não fazer aquilo que você quer, mas você tem liberdade. Eu não quero perdoar a Suzy. Eu não quero perdoar a Suzy. Eu estou na minha liberdade de
Eu estou na minha liberdade de rejeitar. Aí entra a questão da obediência. Quando o Senhor, que eu amo, falou que era para me perdoar, eu fico na liberdade de aceitar. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo como é que funciona essa questão? Então a liberdade, ela é uma bênção, mas ela é um fardo. Porque nem sempre eu vou querer usar a minha liberdade de maneira justa. Mas é a maneira que eu tenho que fazer. Mais ou menos isso aí que o diabo fez ela confundir, que ela estava obedecendo por amor. E aí ele fez ela entender que ela estava cumprindo a lei. Fez ela obedecer, que na verdade, ele mudou a trajetória mental dela, dizendo assim, ó, Deus ele não precisa ser obedecido. Você acha que Deus ama você? Deus não ama você. Ele só gosta que as pessoas, a criação, fique obedecendo ele porque ele é vaidoso, mas ele na verdade não vai fazer nada que ele disse. Ok? Então, a liberdade é uma bênção, mas ela também é um fardo. E o duro, pessoal, é que quando a gente usa a liberdade negativamente, vem até doença sobre nós. Né, doutora Léa? Você fica com a consciência pesada, você fica se sentindo mal, se sentindo o pior ser humano que existe, se sentindo uma fraude, e aí o estômago dói, a cabeça dói, falta o ar, pressão sobe, aí a pessoa faz todos os exames patológicos, não acusa nada. Por isso que Paulo diz isso, então, 11:30 de 1 Coríntios, por isso que há entre vós muitos fracos e doentes. Muitos fracos. Então, o que acontece? Hoje, nós temos uma igreja que precisa entender o que é liberdade e como usar a liberdade. Principalmente como usar. Se eu usar mal a liberdade, claro, eu estou falando quando a gente rejeita uma coisa boa, mas ela também me faz eu rejeitar uma... Vamos inverter a polaridade. Vamos aceitar uma coisa que eu tinha que rejeitar e praticar e fazer aquilo que eu tive a liberdade de dizer, eu não vou. Mas eu fui. Acontece a mesma coisa. Em outras palavras, quando nós entramos em conflito com as decisões que tomamos por causa da liberdade, então significa que eu usei mal a minha liberdade. E eu vou repetir, se eu usar mal a minha liberdade, eu vou ter problemas com a minha vida pessoal. Eu preciso estar em paz com a minha liberdade. Então, quando eu faço, na minha liberdade, quando eu faço aquilo que não era para fazer, ou quando eu deixo de fazer uma coisa que era para fazer, quando há esse conflito, quando eu uso mal a minha liberdade, eu vou pagar um preço. Tem consequência. Tenho consequência. E eu preciso de fazer o quê? Eu preciso de falar assim, Jesus, me perdoa, porque eu usei mal a liberdade que o Senhor me deu. Era para me perdoar o fulano, eu não perdoei o fulano, eu não aceitei o perdão dele e eu estou me sentindo mal por isso. E você entrou em conflito com a liberdade. Senhor, eu fiz uma coisa que não deveria, eu de fato enganei o pastor, ou enganei a Larissa, eu falei que eu não ia porque eu não estava bem, mas na verdade eu quis ir pescar. Eu não quero dizer que foi o Reginaldo, tá bom? Viu? Hoje eu vou pegar no pé do Reginaldo, porque ele ficou faltando aí, graziando a aula aí. Diz ele que estava doente. Ó, os da liberdade. O remédio era pescar. Uhum. Olha o tamanho do peixe, ó. O problema acho que foi você mostrar aquela foto.
Ok, irmãos, entenderam isso aí, essa parte aí? Continuando. Aprendemos a seguir o exemplo de Jesus, de colocar os outros antes de nós mesmos. Paulo nos lembrou que Cristo é o cumprimento das promessas de Deus, tanto para os judeus quanto para os gentios. Aqui, ó. Essa parte. Paulo nos lembrou que Cristo é o cumprimento das promessas de Deus, tanto para os judeus quanto para os gentios. Deus não é possuído por ninguém. Ao contrário, Deus possui tudo e todos. Ok? Meu Deus. Meu Deus! Deus tem sido fiel às suas promessas e misericordioso conosco ao prover seu Filho Jesus Cristo como substituto para o nosso pecado. Lembra lá o João 3,16? Não. Olha lá. Deus... Vou chegar lá. Você nasceu quantos meses, Calixto? Quantos meses que você nasceu? 9 meses? Eu acho que é de menos. Olha lá. Deus amou o mundo de tal maneira ou forma. Olha agora, que deu seu Filho unigênito. Vamos parar nisso. Vamos destrinchar isso aqui. Deus Trindade. Ok? Deus, Trindade. Porque às vezes nós estamos assim, a mente da gente, às vezes, quando fala Deus, a gente pensa no Pai. E foi muito bom o Calixto dizer isso, questionar isso. Às vezes, quando a gente fala Deus, a gente pensa no Pai. Quando fala Deus Pai, então é o Pai. Mas quando não fala Deus Pai, é a Trindade. Então ali não está dizendo, porque Deus Pai amou o mundo. Se esse texto fosse Deus Pai amou o mundo, nós temos um problema na Trindade. E Jesus não estaria de acordo? Os dois não estariam de acordo. Aqui é uma frase ou um texto que, filosoficamente interpretando, você chega a uma única conclusão. Deus só pode ser mais de uma pessoa e as três pessoas estão inseparavelmente unidas. São três, como a gente já fez o curso de Trindade, né? São três pessoas distintas, porém, una. Então se fala assim, porque Deus Pai amou o mundo, tem um problema aí. Não, o texto diz o quê? Porque Deus. Então quando ele fala porque Deus, ele está dizendo a Trindade. A Trindade amou o mundo de tal maneira que a Trindade Vamos pegar aqui uma igreja. Vamos pegar aqui a igreja do Romualdo. E a palavra é Theos, né? É Theos. No grego é Theos. Vamos pegar a igreja do Romualdo. Aí, você faz parte do conselho da igreja? Da diretoria? Não. Tá, mas vamos dizer que... O presidente. Tá lá, tem 10 pessoas que é o líder da igreja. 10 pessoas representam a igreja. Então, o conselho reuniu e falou bem assim, vamos fazer o seguinte, vamos mandar o Alex e Suzy para trabalhar lá no Nordeste como missionários. Todo mundo está com 10 salários por mês, mais 5 salários de despesa com a obra. Confirma Jesus, confirma. Ok. Então, as 10 pessoas, o conselho da igreja, a liderança da igreja,
vai mandar a Suzy e o Alex para o Nordeste. Mas, na verdade, você está indo em nome de quem? Da igreja. Você está em nome da igreja. Ok? Então, a Trindade amou o mundo de tal maneira que enviou ou deu o seu Filho. O Filho é o Filho. A segunda pessoa da Trindade. E aí, quando a gente chega nesse nível, a gente fala assim, que deu, ofertou. Agora, o Filho veio porque foi uma oferta só? Não. O Filho veio por obediência à própria Trindade. Da qual ele fazia parte. Da qual ele se assumiu como provedor do ser humano pecador, que viria, no caso. E o mais interessante é que ele era filho unigênito. Quando ele salvou os pecadores, ele se transformou em primogênito. Por que primogênito? Porque agora Deus tem mais filhos. Exatamente. Deus tem mais filhos agora. Essa questão Trindade aí é muito discutida, né? Na questão... Eu estava na igreja de um amigo, lá em Moarama, eu vi um pastor pregando falando que Jesus agora tem um corpo. Ele agora está ao lado de Deus. Certo isso? De acordo com Atos 1, a gente tem que ir para o Atos, ele subiu em corpo para o céu, em corpo glorificado. Ok? Então, a última imagem que a gente tem do Cristo é um Cristo glorificado, um corpo ressuscitado. O anjo disse, esse mesmo Jesus que viste subir, esse mesmo Jesus vai descer. Então, a gente faz uma inferência que ele está em corpo em glória na eternidade. Aí tem que ter Filipenses, né? Nós vamos deixar de ser corpo de vergonha e teremos um corpo glorificado assim como ele tem. Uma coisa importante falar é o seguinte, veja, Jesus morreu, lembra que eu falei sobre a terceira morte? Preguei lá no Giovanni sobre a terceira morte. Jesus morreu, Jesus morreu para ressuscitar. O ser humano pecador, ele morre para condenação. O cristão morre para quê? Para ressuscitar também. Assim como Jesus Cristo ressuscitou. Eu falei aqui, eu acho que alguns dias atrás, eu vou falar porque talvez alguém não estava. Olha lá, só aquele trecho que eu falei, 3:21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação, o corpo físico, Sim. no terreno, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Exato. Então, o corpo da sua glória. Então, é corpo. Corpo glorificado. Então, assim, isso aqui é muito importante, pessoal. Eu vou falar uma coisa aqui que vai chocar, deixa eu ver quem, deixa eu escolher um aqui, o Sidney. Vai escandalizar. Eu vou escandalizar o Sidney. Lázaro, presta atenção, Sidney. Tá gravando ali, a coisa vai ficar séria. Lázaro não ressuscitou dos mortos. Eu acho que eu escandalizei foi Giovanni. Não. Ele agora regalou. As barbas de fogo dele começou a sair fumaça ali. Lázaro não ressuscitou dos mortos. Eu vou explicar. Vamos botar lá no Antigo Testamento. Antes aí no Novo. O filho da viúva de Naim. Jesus não ressuscitou ele. Ou a Talita Cumi. Jesus não ressuscitou ela. Quem mais? Lá no Antigo Testamento. O menino lá do Elias. Ele não ressuscitou o menino dele. O menino lá que Elias orou, que tinha morrido. O que aconteceu com eles? Eles voltaram à vida. Por que voltaram à vida? Porque vão morrer de novo. Essa é forte. Agora, ressurreição é uma outra proposta. Essa
Exato. A ressurreição, ela tem a ver com o texto que o Giovanni leu. Ressurreição significa imortalidade. Tanto é que o 20 fala sobre o céu, pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Exato. Então veja. A referência de Jesus No céu. Um corpo glorificado. Então voltar à vida significa morrer de novo, ou Lázaro. Eu acho que Lázaro falou assim, Senhor, a morte que me causou aquela doença foi cruel, hein? Vamos imaginar aqui o Lázaro orando para Deus depois que ele ressuscitou. Hã? Então a Trindade está desmembrada. Deixa eu falar lá. Pera lá. O Lázaro orando para Jesus, para Deus, e falando assim, Deus, eu voltei à vida, obrigado, mas quando eu for morrer dessa vez, escolhe uma morte mais tranquila, porque essa foi dolorosa, viu? Eu fiquei doente 3 dias, olha, eu sofri, eu padeci. Então me dá um ataque cardíaco, um AVC, me dá uma coisa assim, porque eu não sofro mais. Estou brincando, mas vamos dizer que ele talvez orou assim. Ou seja, ressurreição tem a ver com imortalidade, ou seja, quem morreu na perspectiva da ressurreição, quando ele ressuscitar, significa que ele não vai morrer nunca mais. E no caso do Elias lá, que levanta, É um mistério. E quem morreu, morreu. será que na vinda de Jesus ele vai descer de novo com o carro dele? Vai descer com um carro mais atualizado, uma versão... Não, mas ele subiu de carro ou subiu no redemoinho? Eu não vou entrar nesses detalhes aí, mas veja bem. Vamos falar aqui do assunto mais importante. Isso é periférico. É igual aquela história. Paulo caiu do cavalo. Aí alguém fala, caiu. Não, a Bíblia não fala que ele estava de cavalo. Vai te catar. Então vamos deixar isso aí, é periférico. Então veja, quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para ressuscitar. Quando o cristão morre em Cristo, ele morre para ressuscitar. Quando uma pessoa morre hoje, e por uma obra de Deus ela volta à vida, ela não ressuscitou, ela simplesmente voltou à vida. Da morte voltou à vida, porque ele vai morrer de novo. Então, ressurreição não cabe para uma pessoa que vai morrer depois de novo. Aqueles que Entenderam? quando Jesus morreu, né? É porque o problema nosso é que a gente acredita mais no subtítulo do texto do que no próprio texto. Está escrito. Está escrito. É que o senso comum ele liga a ressurreição com a volta à vida. E agora está explicando muito bem que são duas coisas distintas. Totalmente distinta. Ressurreição só cabe para aquele que não vai morrer nunca mais. Então, quando a gente morrer, e quando Jesus voltar e eu ressuscitar o meu corpo, aí é ressurreição, porque eu nunca mais vou morrer. Eu vou entrar num processo de imortalidade. Eu já sabia. Ah, você é fera. Você falou 3 horas atrás. Né? Exatamente. Entenderam, irmãos? Ok? Deu para... Continuando. Não, agora só explica essa questão do Espírito Santo aí, ou da Trindade. O que tem? Está desmembrado hoje? Nunca foi. Não, estou falando porque assim, o Senhor disse, olha, eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo vai descer. Ele desceu ou o Senhor subiu? E ele está do lado de Deus. E aí? Olha, você não pode, nenhum de nós não podemos esquecer que existe uma coisa chamada omnipresença. Sim. O Senhor... Pra gente... A Trindade não se divide nunca. Inclusive, eu até falei aquele dia aqui, ou ano passado, eu acho que foi ano passado, que eu falei que não existe aquela interpretação de que o pai abandonou o filho lá na cruz. Eu expliquei isso aqui. Então, não existe ruptura na Trindade. O que existiu foi uma transformação em um membro da Trindade. O fato do filho ter vindo ao mundo e assumido uma forma humana não significa que houve ruptura. Pelo contrário, o filho, sendo um ser humano, nos representa na Trindade. É a questão de manifestação. É uma manifestação. Então,
A segunda pessoa da Trindade se encarnou. Ok? A partir do momento que a segunda pessoa da Trindade se encarnou, ele nunca mais vai deixar de ser ou ter esse corpo que ele adquiriu depois da ressurreição. É o castigo que nos traz a paz. É um castigo que nos traz a paz. Então, ele ressuscitou e ele, como um ser humano, nos representa na Trindade. E aí vai uma coisa muito, muito interessante. Uma coisa muito, muito interessante, que ele mesmo disse que onde eu estou, vocês estão também. Ora, onde que ele está? Sentado à direita de Deus Pai. Ora, se onde ele está eu estou, então eu estou na Trindade, por causa dele. Nele, por causa dele e para ele. Sempre eu estou te perguntando isso aqui, eu tenho entendimento assim, muito importante. Não, claro, a sua pergunta foi propícia. Eu assisti uma aula do Dia Carson, ele falou justamente disso. O cara é uma sumidade. O Dia Carson é fantástico. Aí ele falou O problema é que é batista, mas é gente muito Não, boa. mas o cara. Aí ele fala assim, como é que Jesus está, né? Jesus está como homem lá no Sim. céu, ou seja, a natureza Humana, ser humano, exato. está sentada à direita de Deus Pai, e a natureza divina de Deus, como é onipresente, como você falou, está aqui na terra através do Espírito Santo, no nosso coração, na nossa vida. Inclusive, É o mesmo Deus. é o mesmo. que Inclusive, o não, eterno, exatamente. o Inseparável para sempre, eterno. A gente não tem nem noção do que é isso. E assim, irmão, essa distinção, né? é muito bom. Naturezas, na mesma pessoa, só que E em um, lugares distintos. Só é possível isso porque Jesus tem uma natureza divina, onipresente. e lembra que quando você falou, Marcos, ele falou que ia enviar outro consolador, e lembra que no grego é allo. Allo significa semelhante da mesma forma. Então quer dizer que o Espírito Santo que ele enviou é ele mesmo. A Trindade é uma doutrina revelada, né? É o quê? A Trindade é uma doutrina revelada, né? Revelada. Jesus falou lá para Pedro, não foi carne E sangue que tu revelou. Isso. Exata. Porque se não tem uma revelação, não tem. E mesmo revelada, a gente tem dificuldade. Existe o seu. E tem que ter mistério, porque se não tiver mistério em Deus, ele é um Deus como qualquer um outro Deus que a história já pronunciou. Um Deus observável. Entendeu? Agora, vamos falar assim, aqui, um pouco fora, mas é... Não pode ser fora, não. Mas falando do Senhor, como Jesus sofreu, hein? Porque você imagina ele cuidar daqueles discípulos e de repente ele com 12 à volta dele, ele chega e vai para Pedro. E todos cabeça outra. Vai sobre você. Será estabelecido o reino. E os outros, e eu, Senhor? Mas lembra Você imagina o ciúme do povo, dos discípulos. Sim. Não, lembra que não é Pedro. Não é Pedro. Estabeleceu o reino sobre Pedro. Não. A fala dele. Sim, sobre aquilo que Pedro falou, foi revelado a ele. A ele. Então, ou seja, a incumbência vai ser sua de prosseguir. Quando Jesus morreu, quem que deu início àquela reunião ali de tomar as decisões? O Pedro foi um líder da igreja em Jerusalém. Mas assim, vamos mais para frente, senão a gente vai fazer o curso de Trindade de novo aqui, né? 35 eu tô indo, hein? Continuando. Fala aqui para assistir e tal, está à disposição. Tem um curso de Trindade, está à disposição lá no canal Pastor PR Giovanni Zimmermann. Igreja da Rocha. Igreja Casa da Rocha. Tá lá, procura lá, Trindade, tá tudo lá. Paulo nos mostrou que a missão de Deus desde o início dos tempos, preste atenção, queridos, é redimir sua criação da queda. Toda a história nossa só tem um alvo. Um alvo. Redenção. Tudo que você vê na Bíblia, tudo, a partir de Gênesis capítulo 3, tudo que você lê na Bíblia, ele tem um alvo. Redenção. Deus sempre planejou conceder misericórdia ao mundo por meio de Jesus Cristo, que não apenas nos dá misericórdia e graça, mas também esperança. Sem Cristo, estamos literalmente sem esperança, pois não há outro caminho e nenhum outro nome dado pelo qual alguém possa ser salvo.
E aqui é uma palavra muito importante. O plano de Deus, desde a queda, e tudo que se construiu na história da humanidade, na história bíblica e na história humana, que na verdade há uma confluência entre a história bíblica e a história humana, é buscando a redenção. Sempre foi. Sempre foi. Toda a vida foi. A última passagem foi principalmente coisas negativas sobre como não devemos julgar, não ferir, não ofender nossos irmãos. No entanto, há muito mais na comunhão cristã do que simplesmente se abster de ofender os outros ou julgá-los. Em vez disso, deveríamos buscar ativamente o bem-estar de todos. Então, a proposta que Paulo nos dá nesse texto que lemos no início é que todos vivam bem. Todos vivam em comunhão. O bem comum. Então, quando a gente se torna juiz de alguém, eu estou tomando o lugar errado, não é meu. Esse lugar já está ocupado. Deus é o dono desse lugar. E é legal aquilo que tu falou, né, na última aula. Não é eu que estou julgando, é a palavra quem julga. É a palavra, sempre. É a palavra quem julga. Não é a pessoa, é a palavra. Exato, é a autoridade. A liberdade cristã foi permitida não para o nosso prazer, mas para a glória de Deus e o bem dos outros. Isso aqui é tremendo, pessoal. Então, a liberdade, ela conjuga com obediência. Não existe obediência sem liberdade. Então, quando eu obedeço, eu estou glorificando a Deus com isso. Quando eu pego a minha liberdade e a uso de maneira correta, qual é a maneira correta de usar a liberdade? É obedecer aquilo que ele mandou e obedecer aquilo que ele disse que é para me rejeitar. Quando eu uso a minha liberdade dentro desse princípio correto, eu estou glorificando a Deus. E o alvo nosso maior, por mais que é uma coisa tão relegada, quase não se fala nisso, quase não se pensa isso, quase não se reflete sobre isso, a vida da gente só tem sentido quando tudo que a gente faz da vida, a gente glorifica a Deus. E quando a gente fala glorificar a Deus, nós não estamos falando, e a Bíblia não está falando, de um serviço religioso no templo. A própria vida da gente, os nossos atos, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de tratar as pessoas, o jeito de relacionar com as pessoas, o jeito de tratar as coisas de Deus, tudo que eu faço é para a glória de Deus. Nunca para a minha glória. Quer ver? Tem um salmo que eu gosto muito. E é um salmo que fala muito para mim como um professor, um pastor, e serve para qualquer profissão. Vamos ler Salmo 131, por favor? É um salmo curtinho. Vamos ler Salmo 31, 1 e 2. Quem vai ler aí para sair na gravação? Salmo 131, 1 e 2. 1 Coríntios 10, 31. Pode, dê lá. Não. Peraí, tem que usar o microfone. Não sai ali. Vai lá, Marcos. Passa para ele. Pô, cara. Olha, preste atenção na voz. Lê lá, Calixto. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso, obrigado, cara. Eu, na verdade, estava tentando falar esse versículo e eu esqueci. E o Espírito Santo lembrou você. Até comida para a glória de Deus. Exatamente. A comida é para a glória de Deus, a bebida é para a glória de Deus. Ou façais quaisquer outra coisa. Ou, em outras palavras, olha que jogo psicológico interessante. Se na minha vida, na minha consciência, tudo que eu fizer na vida é para Deus, então a minha mente automaticamente se disciplinará em fazer coisas boas. Porque um dia eu era pastor no Rio Grande do Sul, e no Rio Grande do Sul o pessoal leva a vida cristã muito relaxada. Em geral. Havia muito churrasco lá. Esse aí era uma maravilha. Aí um dia alguém falou bem assim, pastor, a irmã fulana, ela não vem no culto de manhã, porque o culto lá é de manhã, é até hoje. Porque ela
Quando ela não vem é porque ela foi no baile, no sábado, e chegou às 6 horas da manhã. Daí não tem como ir no culto às 9 horas da manhã, ela está dormindo. Ah, a fulana vai no baile? Vai. Falei, puxa vida, e agora? Bom, vou ter que conversar com essa pessoa. E duas irmãs, as duas diaconisas. Aí as duas irmãs iam para o baile. Aí elas às vezes revezavam, né? Ô, cadê? Ah, minha irmã não veio hoje, mas nunca falava o motivo. Mas eu descobri que ela ia para o baile. E lá no Rio Grande do Sul, você sabe, né? CTG, eu morei numa cidade igual no mesmo pote que Campo Mourão, 90, 100 mil habitantes, tinha 15 CTGs. 15. Aí você imagina, né? O Iban gosta de um vaneirão e tudo. Mais que igreja. Aí eu fui na casa dela, falei, ô irmã, tudo bem, pastor? Vamos tomar um café, pastor? Vamos tomar um chimarrão? Vamos. Aí eu orei a Deus para Deus me dar sabedoria, né? A gente tem que ter muita sabedoria com essas coisas. Você não pode chegar assustando a lebre, né, Sérgio? Você tem que chegar soft. Ô irmã, eu vou ser bem direto com você, viu? Teve uma pessoa lá na igreja, o irmão fulano, eu dou nome, eu não fico com esse negócio, me falaram, eu dou nome. O irmão fulano lá falou, a irmã fulano lá falou comigo, que você vai para o baile, você não vai no culto, geralmente você não vai no culto de manhã porque você vai para o baile, você passa a noite no baile. Ela falou assim, é isso mesmo. Vamos junto? Aí ela falou, não, mas ela falou assim de uma maneira tão natural, entendeu? Como a mesma coisa que fala assim, Lula, você é ladrão. Ele, eu sou mesmo. Aí, tá tão natural. Aí eu falei, Deus, eu preciso dar uma palavra para essa irmã aqui. E ela era o quê? Diaconia? Não, essa é coisa da piada do pessoal aí. Aí eu falei para ela assim, irmã, deixa eu te fazer uma... Gente, foi assim, foi a coisa mais curta e mais rápida e de maior fruto que teve na minha vida. E a irmã dela estava deitada, escutando a conversa no quarto. Um tiro, eu dei um tiro aqui e pegou lá, né? Aí eu falei para ela assim, irmã, me responda uma coisa. Você quando vai no baile, você se diverte? Ah, eu me divirto, pastor. Eu gosto muito. E deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus estaria com você no baile? É claro que não, né, pastor? Eu falei, não? Você tem certeza? Claro, Jesus não vai estar comigo no baile. Então deixa eu te fazer a pergunta. Se Jesus não vai no baile com você, você deveria estar lá no baile? Eu estou apelando para o quê? Liberdade. Ela, pastora, eu nunca pensei nisso. Pois pense. Aí, fiquei mais um pouco, orei com ela. Resultado, a irmã dela, ela continuou no baile. Mas a irmã dela se converteu. Nunca mais pisou em baile, nunca mais foi para festa mundana, se converteu de tal maneira, passou um tempo, o filho dela veio para este seminário, o filho se formou aqui, só porque eu perguntei, Jesus estaria com você no baile? Quando ela disse, não, ele não estaria, então, se ele não pode estar com você num lugar, nem você deveria estar lá. Bem que Jesus também gostava do forrozinho. Bom, isso está escrito na primeira epístola de Calixto não, luterano não. Eles também estão me esculachando. Aos Coaparenses, capítulo 2, versículo 15. Você acha que foi fazer lá no casamento do canal da galera?
Ele foi evangelizar, mas ele foi lá evangelizar, né? Mas você sabia que essa é uma boa fala? Irmã, tudo bem, você pode ir no baile, mas quando você estiver lá dançando com um homem, você vai dizer, ó, sabia que Jesus te ama? Sabia que ele tem um plano para a tua vida? Mas só se for assim, né, meu? Pastor, mas rapidamente, que eu sei que você quer casar essa hora, mas falando nisso na nossa igreja, tinha uma senhorinha, e ela falou, pastor, eu venho para a igreja se o senhor falar para mim que não é pecado. Eu gosto de ir no baile da terceira idade, todo domingo à tarde. Eu vou perder a mulher? Não, fala assim, a senhora vai no baile, mas a senhora ora antes de ir, mas não deixa de ir no culto. A tática da Eva foi boa. E ela ia, hoje ela não vai, ela está doente, está em casa, mas ela ia para a igreja. Ela saía, pastor, hoje eu fui no baile. Agora virou moda. Virou É verdade. Olha, mas você quer botar velho para dançar? Vai lá para a igreja do Calixto. Que lá o negócio é animado. Pensa um culto animado lá. Lá um pau tora lá. Continuando. Devemos agradar o nosso próximo para o bem de sua alma, não servindo a sua vontade perversa e agradando de forma pecaminosa. Se assim buscarmos agradar aos homens, não somos servos de Cristo. Toda a vida de Cristo foi uma vida de abnegação e desagrado próprio. Então veja, Jesus Cristo agradou as pessoas dentro de uma conjuntura de santidade. Agora, agradar não é bajular. Deus não bajula ninguém, Jesus nunca bajulou ninguém. Nós aqui no Brasil, nós usamos o termo agradar as pessoas nesse sentido de bajulação. Na verdade, nós estamos usando o termo errado. Porque agradar é uma coisa positiva. Bajular é uma coisa pejorativa. Então, quando alguém fala, fulano está querendo me agradar, então você fala, não, conforme o contexto da conversa, você diz, não é que ele quer te agradar, ele está, ou ela, bajulando você. Então, a bajulação é um elogio falso, porque na verdade eu estou interessado no que você pode me dar, e não na verdade o que eu quero dar para você. Quando a gente agrada as pessoas nesse sentido, é uma maneira que a gente está usando a nossa vida para levar um bem-estar para o próximo. Eu vou agradar fulano, eu vou orar por ele, eu vou estar com ele numa dificuldade, eu vou levar ele para um posto de saúde, eu vou agradar a pessoa, no aniversário dele eu vou levar um presente, se ele conseguir uma promoção no trabalho, eu vou lá e dar os parabéns. Isso é agradar as pessoas. É alegrar as pessoas, é fazer as pessoas se sentirem bem, amada, querida, notada, percebida. Isso é bom, a gente tem que agradar. E é esse sentido, Jesus Cristo veio agradar a gente, ele veio trazer para nós esperança. Quando a gente tem esperança nele, ele está nos agradando. Quando ele abençoa a nós em qualquer situação, ele está nos agradando. Então, da mesma maneira como ele nos agrada e nos agradou, eu devo agradar o próximo. É isso que Paulo está dizendo. Não custa agradar. Né? E o Salmo 131? É verdade, camarada. Quero. Não, leia 1 e 2. Leia 1 e 2. Vamos lá. Preste atenção nesse salmo. Calma em Deus. Isso. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Isso, até aí tá bom. Quem disse isso? Quem disse isso? Davi era rei. Olha o que ele disse como rei. Não procuro coisas demasiadamente maravilhosas para mim. Veja, ele como rei, ele tem que procurar coisas grandes. Ele tem que fazer do seu governo o melhor. Ele tem que fazer do seu governo o máximo de excelência. Não para ele ser glorificado. O que ele está dizendo? Que ele quer ser o melhor rei para que Deus seja glorificado e o povo abençoado.
Então presta atenção. Se a Leia for a melhor psicóloga da cidade de Umuarama, a melhor. Se ela for a melhor psicóloga de Campo Mourão, de Umuarama, Deus vai ser glorificado e as pessoas serão abençoadas. Se o Reginaldo for o melhor professor em Araruna, se ele for o melhor professor, Deus vai ser glorificado e os alunos dele serão abençoados. Então, vamos colocar isso na nossa mente. Se eu for o melhor pastor, o melhor, Deus vai ser glorificado e o povo vai ser abençoado. Se eu for o melhor em qualquer área da vida, se eu for o melhor, Deus sempre vai ser glorificado e as pessoas serão abençoadas. É isso que Davi está comunicando. Eu não procuro coisas grandes e demasiadamente maravilhosas para mim. Em outras palavras, ele procura para quem? Para Deus. Porque ele sabia que se ele fosse o melhor rei, as pessoas iriam olhar para ele e dizer assim, glória a Deus pela sua vida. E eles seriam beneficiados pelo meu governo. Então, qual é o problema hoje das pessoas? Não vou dizer todas, mas de boa parte. Eu quero ser o melhor para ganhar mais, para ter mais visão, para ter mais popularidade. Ainda mais hoje, vivendo a sociedade brasileira, vivendo um culto à personalidade, eu quero me destacar na minha profissão, porque eu quero ser o melhor. Se eu for o melhor, todos vão olhar mais para mim na pirâmide. Ninguém vai olhar para o meio e ninguém vai olhar para a base. Na pirâmide, todos vão olhar o topo. Eu quero estar no topo, porque se eu estiver no topo, eu vou ser percebido. O Davi faz uma engenharia contrária. Ele pega essa pirâmide, põe Deus lá em cima e põe ele lá embaixo. É Deus que vai ser glorificado. Percebe? Isso é glorificar a Deus. Com a nossa vida, com o que a gente faz. Né? Amém, meus irmãos? Amém. Então, eu sempre falo para os meus alunos de homilética, seja o melhor pregador. O melhor. Porque se você for o melhor pregador, Deus vai ser glorificado e quem te escutar vai ser abençoado. Sempre assim. E se você for o melhor pastor, o melhor, vai ser a mesma coisa. Alguém lê para nós, Giovanni? Lê esse slide ali para nós, por favor. Pode ler para nós? Vou passar por uma operação no olho, quinta-feira. O escritor aos Hebreus fala disso em Hebreus 12:2, quando se refere ao nosso Senhor que, em vez de alegria, então presente com ele, suportou a cruz. Foi a alegria do céu, do sorriso do Pai, da adoração dos anjos, que era sua prerrogativa legítima, que ele voluntariamente colocou de lado para beber o cálice do Getsêmani. Eu sempre gosto de imagem de Jesus sorrindo. Essa é a imagem que eu tenho dele. A imagem que eu tenho de Jesus é essa. Ele era um homem sorridente. Por que as crianças estavam sempre onde ele estava? Qual criança vai gostar de ficar com o camarada rabugento, cara feia, brigão, chato? Qual criança que vai querer um adulto com cara feia, sempre sisudo, sempre gritando? Nenhuma criança. Mas os textos que falam, inclusive ele até disse, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, ou seja, adulto é complicado, né? Ô criançada, vamos brincar lá. Jesus tem que fazer a coisa mais importante, que nós somos a coisa mais importante. Vocês podem ir lá brincar. Jesus, opa, negativo. Deixa eles virem até mim. Ele era rodeado de crianças. Ele vivia, as crianças viviam ao redor de Jesus Cristo. Ele, com certeza, pegava a criança no colo, sorria para as crianças e de uma maneira tão apaixonada, talvez ele pensava, que lindeza o que nós criamos. Que coisa maravilhosa o que nós criamos. Né? Então, Jesus ele é esse homem simpático, esse homem
alegre, receptivo, amável. E as crianças é o maior termômetro se uma pessoa é ou não agradável. São as crianças. The Chosen mostra muito isso, né? Se Jesus assim, feliz, contente, relacionando com as crianças. É interessante. Muito bem. Aí o Hebreus 12:2, lembra que nós aprendemos sobre a pericorese? Lembra, Giovanni? O Hebreus 12:2, alguém lê para nós? Hebreus 12:2. Olha que texto interessante. O que diz lá? Está aqui. Lê lá. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Aqui tem uma palavra que pouco é percebida nesse texto. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Todo mundo fica nisso. É ou não é? Mas tem um tesouro nesse versículo que raras vezes eu já ouvi alguém falar. Em troca da alegria. Que alegria era essa? Alguém parou para se perguntar que alegria era essa? Que alegria era essa? O texto diz que ele fez uma troca. Ele saiu de um ambiente de festa e entrou num ambiente de sofrimento. E a alegria, o João Damasceno, século 8, vai chamar, na verdade, antes dele chamou, mas foi o João Damasceno que deu ênfase. Pericorese. Alegria, que é a dança da alegria. Pericorese é isso, né? Em trindade. Então, olha que interessante, Jesus Cristo, ele sai ambiente de festa e entra num ambiente de sofrimento. Ou seja, ele trocou a alegria. Ora, se ele fez isso para que eu fosse salvo e futuramente redimido, por que eu não posso agradar o meu irmão? Ele não. Gente, ele deixou um ambiente de festa eterna para visitar a gente num ambiente de sofrimento. Pericorese é dança da alegria. Peri é andar em volta ou em círculo, o Sidney. Core é de dança. E Ezen é em torno de si mesmo. Então é como se fosse, é uma dança de roda. É a pericorese, é isso aí. Ou seja, a Trindade vivia numa eterna alegria, numa eterna dança. Ele está hoje. Verdade. Esse aí, você seria um ótimo pastor do Rio Grande do Sul, rapaz. Você devia ir para lá. Não ia ter corte porque não ia vir. Vamos partir para o finalmente antes da gente entrar na outra questão. Grande parte dessa passagem é dedicada a mostrar o exemplo de Cristo e as coisas que ele fez por nós e pelo corpo de Cristo, mostrando sua completa abnegação. O propósito imediato nisso é a edificação do corpo de Cristo. O propósito final é a glória de Deus. Isso é fantástico, gente. Olha lá. O propósito imediato nisso, ou seja, ele abrir mão de sua glória, ele abrir mão de sua alegria e agradar-nos. O propósito imediato nisso é a edificação do corpo de Cristo. O propósito final é a glória de Deus. E o resultado final para nós é paz, alegria e esperança. Todo mundo ganha. Glória a Deus. Todo mundo ganha. Né?
Há muitos exemplos claros de pessoas que fizeram exatamente isso. Quem são alguns exemplos? Jonatas, que não agradou a si mesmo, mas fez o que era bom para Davi. José, que gentilmente perdoou os seus irmãos e gentilmente os encorajou a lembrar que Deus está no controle. Abraão, que permitiu que Ló escolhesse a terra e não discutiu quando Ló egoisticamente escolheu a parte mais bonita e então também salvou Ló, quando Ló teve problemas com o resultado de sua escolha de estilo de vida. Então, novamente, intercedeu pela cidade onde Ló vivia. 3 exemplos de pessoas que agradaram as outras, escolheram agradar os outros. Jesus é o exemplo supremo de não agradar a si mesmo. Jesus sofreu por causa da vontade de Deus. Jesus desconsiderou a si mesmo e fez o que era a vontade de Deus e que era do nosso melhor interesse. Preste atenção, gente, todas as ações boas que a gente faz, Deus sempre está envolvido e as pessoas sempre estão envolvidas. Não é um ato isolado. Não é uma coisa que você faz e ninguém percebe. Tá, eu até entendo que o reconhecimento humano faz bem para nós. Mas mais do que o maior bem faz para nós, não é se o Marcos me agradeceu porque eu o ajudei. Preste atenção. Eu quero falar uma coisa... Tá, glória a Deus. Eu quero falar uma coisa complexa aqui. Nós temos um problema muito sério com ingratidão. O quê? Ingratidão. Ah, Sidney! Dessa vez foi você? Foi ingratidão e chamou aí, né? Porque, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, e vocês vão responder na categoria. O que é uma ingratidão? Nós fazemos alguma coisa e a pessoa não reconheceu. Você não reconheceu que eu fiz uma coisa boa para você. Eu pergunto, o cristão deveria se sentir ingrato? Não. Por quê? Porque a tua mão esquerda faz, a tua direita não tem que ser. Veja bem, se eu fiz alguma coisa para alguém de bom, e essa pessoa não disse obrigado para mim, eu não fiz para Deus. Eu fiz para mim. Se o Giovanni não disse, oi Irã, cara, muito obrigado, cara, o que você fez para mim. Agora, ele, Giovanni, como uma pessoa educada e um cristão amoroso, que dá graças a Deus por tudo, ele vai chegar para mim e falar assim, Irã, muito obrigado, você fez uma coisa muito boa para mim, você me ajudou demais. Glória a Deus pela sua vida. Eu vou ficar feliz porque ele falou isso. Mas se ele não falar nada para mim, eu vou ficar pensando, Giovanni é um ingrato, viu? Poxa, Giovanni, faz favor, hein? Ajudei aquele infeliz, aquele filisteu, até dinheiro do meu bolso eu... Nem um obrigado aquele infeliz me deu. Eu não fiz para Deus. Eu fiz para quem? Percebe? O cristão, ele jamais deve sentir-se vítima de ingratidão. Pastor trabalha na igreja. Trabalha. Daqui a pouco vamos falar sobre ministério pastoral. Trabalha na igreja, trabalha. Aí tem sempre um coré da vida, sempre vai ter. Aí a igreja, pastor, nós não queremos você mais. Pastor. A igreja ingrata. Essa igreja é ingrata. Hã? Como é que é? Eles não reconhecem que eu fiz isso, que eu saí de casa quantas vezes de madrugada para orar, quantas vezes eu saí da mesa no domingo, depois de um churrasco expulsar demônio, mas isso é mais para o Calixto, né? Quantas vezes eu fiz isso, eu salvei um casamento, eu ajudei aquele jovem que estava nas drogas, ninguém viu. Você fez para quem? O pastor que se sente ingrato, ele está fazendo e construindo o pastorado dele em cima dele. Ele procura reconhecimento. É por isso que eu falei, é complexo. O pastor está sofrendo, ele vai falar o quê? Glória a Deus, o meu Senhor sofreu. Meu Senhor sofreu.
Se eu estou sofrendo isso, eu estou parecido com Jesus. Então veja, ingratidão, Marcos, é algo que você jamais deveria sentir. Porque a sua vida não está construída em você, a sua vida está construída em Cristo. E tudo que você faz para Cristo. É Cristo quem vai te abençoar, é Cristo quem vai estar com você, é Cristo que vai te honrar, é Cristo que vai dizer, esse é meu filho amado que eu tenho alegria. Não são os homens, não são as pessoas. Eu estou agradando o Pai. É o Pai que eu estou. Toda glória para Deus. Não, mas o meu presbítero me traiu. Me traiu? Aleluia! Irmão, você está dizendo que eu pareço com Jesus. Muito obrigado. É a nossa atitude. Deve ser a nossa atitude. Fala. Se você esperar reconhecimento humano... Não. Se você for esperar reconhecimento humano, você tem que fazer uma concessão que a Bíblia proíbe. Qual? Isso aqui, ó, acabamos de falar disso. A maioria das ações... Ó. Fica no anonimato. A pessoa não vê quando você levanta 3 horas da manhã para levar um carro... Calixto, eu não estou nem aí, cara. Deus não dorme, Ele está vendo. 3 horas da manhã Deus está dormindo? Não. Ele está vendo. O que vai valer no final é aquela pedrinha lá na eternidade. Eu estou obedecendo, não estou cumprindo ordens, estou obedecendo. Então, quer dizer, tudo que eu faço, você disse muito bem, tudo que vocês façam para a glória de Deus. Ora, se eu faço esperando receber gratidão, eu não estou fazendo para a glória de Deus, eu estou fazendo para a minha glória. Quando o pastor pensa, ou quando qualquer cristão pensa, que tudo na sua vida gira em torno de Cristo, ele é o cara que vai sofrer menos com ingratidão, frustração, decepção. Porque a vida dele não está baseada nele, poxa. Receber pedrinha tem que tomar pedrada. É verdade. A Bíblia não fala que o Giovanni que é um amante do Apocalipse. Hein, Giovanni? A Bíblia não fala que nós ganharemos uma pedrinha branca? Eu quero uma pedrinha branca, meu amigo. Para mim ganhar essa pedrinha branca, eu não espero reconhecimento. E se eu tiver que agradar algumas pessoas aqui, eu vou ter que usar de linguagem de bajulação, não vou agradar a todos e o pior, eu vou desagradar a Deus. Porque para mim agradar as pessoas, eu tenho que desagradar a Deus. Porque Deus é uma pessoa que só faz pergunta que eu não quero ouvir. Deus só fala coisas que eu não quero ouvir. Adão, onde estás? Quem te fez saber? Onde está o teu irmão? São perguntas que eu não quero responder. Ô Sidney, o que você está fazendo? Giovanni, me explica essa sua atitude. Ele só pergunta que a gente não quer responder. E nem sempre responde o que a gente quer. Exatamente. Então, se o pastor, se a pessoa vai agradar os outros, ele vai até conseguir. Um outro ele vai conseguir, mas vai desagradar a Deus. Eu não estou para agradar pessoas, eu estou para agradar a Deus. Então, quando eu agrado a Deus, eu não espero gratidão de ninguém. Agora, se a pessoa estender a mão e me dizer assim, Giovanni, irmão, eu vou ficar feliz, mas eu não dependo desse elogio. Eu vou dar glória a Deus. E o Giovanni fala assim, rapaz, que bênção foi você na minha vida. E é bom ele falar isso para mim, porque ele está me abençoando. E quando ele fala para mim, olha, você foi uma bênção, e você é uma bênção na minha vida, você é uma bênção para as pessoas, eu vou ficar feliz, porque eu estou no caminho certo. Fala a palavra para nos agradar agora. Vamos tomar café? Ok, meus irmãos, alguém...